Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos resolver algumas questões, alguns exercícios do conteúdo de íons, tá bom? Nós vimos na aula passada a resolução de alguns exercícios de semelhanças entre os átomos e hoje nós vamos ver a resolução de alguns exercícios sobre íons, cátions e ânions, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Então, vejam. Aqui nós temos 3 questões, tá? Onde a gente vai tratar desse assunto de íons. Diz assim a primeira questão: o elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese sob a forma de íons Mg2+. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon Mg2+, são, respectivamente. Então, primeiramente, vamos fazer a representação do magnésio, tá? Do átomo de magnésio. Então, lembrando que o magnésio, quando ele está na forma atômica, ele é neutro, né? Já falei isso para vocês. Então, Mg, sem carga nenhuma em cima, está indicando que é zero, ou seja, a carga é zero, esse átomo, então, essa espécie química, então, é neutra, não tem carga. E não tem carga por quê? Porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, a gente já falou isso aqui várias vezes, tá? Então, o que a gente tem de informação aqui no enunciado sobre o magnésio, sobre o átomo de magnésio? Diz que o número atômico dele, ó, o número atômico dele é 12. O número atômico, então, é representado embaixo, tá? Então, aqui o número atômico dele é 12. Sabendo isso, o que mais a gente tem de informação a respeito do magnésio? Ele tem número atômico 12, ou seja, ó, o número atômico é igual ao número de prótons. E se ele é um átomo, né? Esse número atômico é igual ao número de prótons, que é igual também ao número de elétrons, tá certo? Então, ele tem, ó, 12 prótons e tem também 12 elétrons, porque ele é neutro, tá bom? Só que pode acontecer do magnésio se transformar num íon. Ele pode se transformar no Mg2+, tá? Essa carga, gente, pode vir antes ou após o número, não tem problema. Então, o magnésio, ele se transforma no íon Mg2+. Esse íon, já que ele é positivo, ele é um cátion, tá? Ele vai ser um cátion. E ele é um cátion, ele é positivo, por quê? Porque o átomo perdeu elétrons e se transformou agora num íon positivo, né? Num cátion. Então, vamos lá. Ele, quando era neutro, ele tinha 12 prótons e 12 elétrons. Essa quantidade de prótons, ela não vai mudar. Por quê? Porque o átomo, ele não perde nem ganha prótons, ele só vai perder ou ganhar elétrons. Por isso que eu falei na aula que a gente viu sobre íons. Então, o átomo, ele perde ou ganha elétrons. A quantidade de prótons permanece inalterada. Então, o magnésio, quando se transforma no íon Mg2+, ele permanece com os seus 12 prótons. Não mudou. Mas a quantidade de elétrons vai ser alterada. Por quê? Porque ele se transformou num cátion. Ele teve que perder elétrons. E quantos elétrons ele perdeu? 2. Porque a carga dele não é 2+, então indica que agora ele tem 2 prótons a mais. Ele tinha 12 prótons, 12 elétrons. Perdeu 2 elétrons, ficou com 10 elétrons, tá? Quando a gente faz a simplificação dessas cargas, né, quando elas se anularem, o que vai restar? 2 prótons a mais, ou seja, 2 prótons que não vão ser anulados, porque agora eu só tenho 10 elétrons. Então, eu tenho 12 prótons, tenho 10 elétrons, a alternativa correta é a letra E. Prontinho, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos para a segunda questão. O que a segunda questão nos diz? Aqui. Os íons bário e iodo apresentam
em comum o fato de ambos. Então, eu quero saber o que eles têm em comum. O que é semelhante entre eles? Primeiro, vamos fazer a representação deles, né? A gente tem o bário, 56, e aqui a carga 2+. Olha como eu falei, o sinal pode vir antes ou após, não tem problema. Temos o iodo, a carga é -1 e aqui o valor é 53. O que isso significa? Vamos lá. Vamos lá. Que informações são essas? Primeiro, o bário, né? Esse valor que está embaixo, 56, é o número atômico do bário. Então, o número atômico do bário é 56. Isso aqui é o número de prótons. Então, o número de prótons do bário é 56. Falei para vocês que, independente dele ser átomo ou íon, a quantidade de prótons não é alterada, permanece inalterada. Do iodo, o número atômico do iodo é 53, que é o mesmo número de prótons do iodo, 53. Muito bem. O que mais a gente sabe? O bário ele é positivo, o iodo é negativo aqui, né? Então, o bário é um cátion e o iodo é um ânion, certo? O bário perdeu elétrons e o iodo ganhou elétron, né? Então, vamos lá, vamos agora analisar a quantidade de elétrons que esses íons têm, tá bom? Para a gente ir para as alternativas, tá? E aí a gente vai resolver bem mais rápido depois que a gente fizer toda a análise a respeito desses íons, né? Então, o bário, quando ele era o átomo de bário, ele tinha quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, ou seja, ele tinha 56 prótons e 56 elétrons. O iodo, quando era o átomo de iodo, ele tinha também a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ou seja, ele tinha 53 prótons e elétrons, por isso que era neutro. Mas agora eles se transformaram em íons, né? Então, o bário, ele se transformou no íon, né? Num cátion, né? Então, o que aconteceu com o bário? Ó, ele tinha 56 elétrons quando ele era neutro, mas essa carga aqui está mostrando que ele perdeu, ele é cátion, ele perdeu elétrons. Perdeu quantos? 2. Então, agora ele tem não 56, mas 54 elétrons. O iodo tinha 53 quando era átomo, ele tinha 53 quando ele era neutro, né? Tinha 53 elétrons. Agora, essa carga está mostrando que ele ganhou. Quantos elétrons ele ganhou? 1 elétron, que a carga é -1. Então, agora ele tem 54 elétrons. Então, vamos para as alternativas, que agora ficou bem mais fácil. Está dizendo o seguinte, na letra A, que eles possuem o mesmo número atômico. De jeito nenhum, né? Bário e iodo, já pelo fato de serem elementos químicos diferentes, vão ter números atômicos diferentes. Mas ainda assim, a informação que é trazida na questão do número atômico de cada um já diz. O número atômico do bário é 56 e o número atômico do iodo é 53. Então, tá errado isso daí. Possui a mesma massa atômica. Não foi fornecido esse valor, a não ser que a questão dissesse assim, recorra à tabela periódica, veja os valores, né, de número atômico, número de massa, e aí você vai ver isso aí. Então, não está dizendo, não tem como a gente saber, tá? Letra C, foram produzidos pela perda de elétrons. Opa, os dois perderam elétrons e se transformaram em íons? Não. Está dizendo que eles perderam elétrons a partir do estado fundamental do átomo de cada um dos elementos químicos citados. Não, de jeito nenhum. O bário perdeu, porque se transformou num cátion, mas o iodo ganhou elétrons, se transformou num ânion, tá? Porque o ânion é formado quando o átomo ganha elétrons. Então, letra C completamente errada, e aí a letra E também está errada, porque diz que os dois ganharam elétrons, né? Somente o iodo ganhou elétrons, o bário perdeu. Então, está errado. Então, finalmente, a letra D vai dizer que eles têm o mesmo número de elétrons, e eles têm mesmo o mesmo número de elétrons, porque eles têm 54 elétrons. Dessa semelhança na quantidade de elétrons entre esses íons, a gente tem aqui mais um conceito,
tá? Que é chamado, ó, esses íons vão ser chamados de isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de elétrons, o mesmo número de elétrons. Então, isoeletrônicos são aquelas espécies químicas que têm o mesmo número de elétrons. Opa, elétrons fica difícil, né? De elétrons. Tá bom? Então, eu posso ter átomos que são isoeletrônicos, eu posso ter dois íons que são isoeletrônicos, eu posso ter um átomo e um íon que são isoeletrônicos entre si, tá bom? Então, isso daí é uma nova semelhança entre espécies químicas, tá? Isoeletrônicos. Então, vamos para a terceira e última questão, que diz assim, aqui eu preciso fazer uma correção, tá? Com vocês. Aqui fala do íon cálcio, tá? E o símbolo não corresponde a isso, tá? Então, vamos só corrigir aqui, tá? Certo? Aqui é o cálcio, corrijam aí. Cálcio 2+. Tá bom? Então, o símbolo para o cálcio, Ca2+, indica aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, está indicando que ele é um cátion. São feitas essas afirmativas, né? É um cátion, possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Então, vamos lá. Nós não temos nenhuma informação a mais, a não ser a representação, o símbolo do íon cálcio, Ca2+, tá? Mas a gente pode concluir algumas coisas a respeito dele, apenas com essa representação. Primeiro, ele é um cátion? É. Ele é um cátion porque ele é positivo. Então, essa aqui está correta, né? A segunda afirmativa, ele possui 2 prótons a mais. Prestem atenção. Ele possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. 2 prótons a mais? Quer dizer que ele ganhou 2 prótons? De jeito nenhum. Ele continua com a mesma quantidade de prótons. Isso a gente tem que ter muito cuidado, tá? A gente tem que entender muito bem que o átomo ele nunca vai ganhar ou perder prótons, ele ganha ou perde elétrons. Se tivesse dizendo aí que ele tem 2 elétrons a menos, né, em relação ao átomo neutro, estava correto. Mas nunca em relação a prótons, se ele ganha, se ele perde prótons, essas afirmativas a gente tem que descartar. Tem que analisar, óbvio, e tem que descartar. Então, essa afirmativa está falsa. Errado isso aí. Ele ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro? Não. Se ele é um cátion, é porque ele perdeu elétrons. Então, essa afirmativa também está falsa. Então, assinale a alternativa que indica as afirmações corretas. Então, nós temos aí apenas a letra A como afirmativa correta em relação ao íon cálcio, tá certo? Ao cátion, Ca2+, tá bom? Bom, minha gente, então, esses foram exercícios a respeito de íons, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos iniciar o conteúdo de tabela periódica, tá? Então, é um assunto que também requer muita atenção de vocês, tá certo? A gente vai falar um pouco da evolução da tabela periódica, alguns modelos que foram surgindo, tá bom? E então, esse nosso conteúdo de atomística, tá? Ele encerra com os conceitos de íons, tá certo? Então, mais uma vez, desejo a todos um bom estudo, né? Bons estudos, que vocês se dediquem nesse momento, que
Nós esperamos que passe o quanto antes, tá bom? Para a gente retornar às nossas aulas normais, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.